Olá pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre o conto A Cartomante de Machado de Assis. Primeiramente, ele foi publicado no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 1884. Mas foi apenas em 1896 que o conto acabou sendo recolhido mais tarde na coletânea do autor chamada Várias Histórias. O conto relata a história de um triângulo amoroso, formado por Rita, Vilela e Camilo. O Vilela é casado com Rita, magistrado, possui um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Tem 29 anos e vive em sua casa em Botafogo. Vilela tem como melhor amigo o Camilo. O Camilo é o melhor amigo de Vilela e amante de sua esposa, que se chama Rita. Camilo é funcionário público. Não seguiu o desejo do pai, que queria vê-lo médico. Ele tem 26 anos e é o mais novo do grupo. Rita é uma dama formosa, caracterizada como tonta, graciosa, viva nos gestos. Possui olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Tem 30 anos e é a mais velha do trio. A cartomante é caracterizada como sendo uma mulher italiana com cerca de 40 anos, morena e magra, com grandes olhos, descritos no conto como sonsos e agudos. Em relação ao conto, podemos destacar o tempo, isto é, a história se passa no passado, por volta de 1869. Neste conto, tem-se também dois ambientes, um caracterizado pela casa de Vilela, onde ocorre, por exemplo, o assassinato, e a casa da cartomante, caracterizado no conto, segundo a visão de Camilo, como sendo um lugar sujo, com um beco escuro e amedrontador. O clímax do conto, isto é, o ponto mais alto de tensão, é quando Camilo recebe a carta de Vilela pedindo-lhe que vá à sua casa o mais rápido possível. E o desfecho, o fim, se dá quando Vilela descobre a traição da mulher e do amigo. Primeiro, ele mata a mulher e pede que Camilo vá à sua casa. Depois, o mata com 2 tiros. Machado de Assis inicia o conto citando Shakespeare, em especial a obra de Hamlet. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Neste momento, o narrador machadiano incorpora os aspectos formais do tragicômico, à medida que utiliza as estruturas da tragédia para tratar de um melodrama burguês vivido pelos personagens Camilo, Rita e Vilela. A referência à tragédia, na qual evidencia o procedimento do imitatio no texto, recuperando a peça de Shakespeare, mostra-se quando o narrador cita Hamlet, mas ressalta sua natureza melodramática ao tratar do triângulo amoroso de um adultério. Assim como nas tragédias, há sempre um destino traçado pelo oráculo. Neste conto, o destino é o amor entre Camila e Rita, e quem o profetiza é a cartomante, procurada primeiro por Rita e depois por Camilo. A cartomante, então, se configura como oráculo. Assim, o destino, a profecia, os personagens e o oráculo, elementos da invenção trágica, são recuperados pela narrativa machadiana e, em seu desenvolvimento, reorganizados por meio da paródia. O oráculo é apenas ponto de referência para a trama de Rita e Camilo. Sua participação acontece quando este recebe um recado de Vilela solicitando-lhe ir com urgência à sua casa. Parodiando o dilema shakespeariano do To be or not to be, como ir ou não ir, da indecisão de Camilo, que retoma e revive o drama do príncipe dinamarquês. Os personagens trágicos fogem do destino para evitar que este se cumpra, mas é na fuga que o destino se confirma. Camilo, ao ter conhecimento da profecia, ao contrário dos outros, tranquiliza-se e continua sua trajetória até a casa de Vilela.
Camilo aposta e, por isso, torna-se crente na profecia. É exatamente essa crença que leva a sucumbir assassinado pelo amigo traído. Camilo não desafia o destino, não por covardia ou por não ter o caráter ético-estético necessário para constituir-se como herói, mas por não haver a necessidade de enfrentá-lo, uma vez que a profecia corresponde aos seus anseios e expectativas de futuro. Aqui fizemos uma linha do tempo. Como vocês podem ver, temos por primeiro a publicação da obra de Hamlet, em seguida a Cartomante e depois 2018, simbolizando os dias atuais. Relacionando os dias atuais com a obra A Cartomante, é possível perceber que a prática da traição está cada vez mais acentuada, seja em forma de adultério, na família ou entre amigos. A traição, seja em qualquer ângulo social, é uma forma de apresentação da incapacidade humana em relação à fidelidade. Esta prática atualmente ocorre por amor ou poder aquisitivo. É por isso que, quando lemos A Cartomante, ainda nos identificamos com a história. Machado reatualiza os elementos retóricos e poéticos da tragédia e da comédia na forma tragicômica, para operar um novo sentido e uma nova leitura da temática do adultério e do casamento presentes na literatura canônica e de folhetim, e com isso reescrever novos procedimentos e novas concepções sobre temas bastante visitados pela tradição literária. Sua confirmação como escritor moderno deve exatamente a ele não encerrar a discussão, pelo contrário, a ele reativar o tema numa nova perspectiva material e histórica dos procedimentos estético-literários na ordem burguesa de sua época. O narrador machadiano deixa explícito que o enredo está sendo construído, desnaturalizando assim o pacto narrativo humanizado, através do qual o leitor tenderia a viver a história ao invés de a pertencer como linguagem. Como observou Antônio Cândido, Machado de Assis foi desde cedo admirado e apoiado por seus contemporâneos. Aos 50 anos, era considerado o maior escritor do país, objeto de uma reverência e admiração gerais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui seguem sugestões de leituras, as quais nossas análises foram baseadas. Tenham um bom dia e muito obrigada!